vida tem que ser confiável, nítida e segura. Não pode ser dúbia, turva e instável. Nada de claro escuro, nada de ambiguidades e incertezas. A vida sem vento sul, sem obrigações e culpas. A vida sem ilhas. Bueno, gente, vamos ver quem compartilha a vida conosco durante o programa de hoje. A Patagônia, a Terra do Fogo, são Ushuaia, são lugares belíssimos e estão sendo destruídos pela ganância, pela voracidade dessas empresas. E eu uso essa metáfora para falar de algo mais profundo que existe. Tá aí o professor e escritor A.D. Catani e o violonista Daniel Sá. E a gente começou o programa de hoje com esta referência nada menos do que a vida, com este papo sobre como a vida deve ser ou não, sobre esse direto ou dúbio, sobre esse claro ou claro escuro. E vocês viram que nesse trecho vinha uma importante, uma evidente referência ao sul, esse sul com S maiúsculo, esse sul que é tão nosso objeto aqui, mas também a metáfora, a figura, o lugar da ilha, que afinal de contas é assunto de dar água pela aba da carona na literatura mundo afora. E essa ilha tem nome? Eu não sei se essa ilha tem nome. Quem tem nome é este que nos dá a honra, o prazer de vir aqui na Beira do Fogo conversar conosco sobre esta obra. Catani, muito obrigado. Salve, salve, Demétrio. Salve, salve. Em Mapundundum é Mari Mari, Mari Mari Demétrio. É um prazer estar contigo, conversando sobre ilhas. Pois é, o nome da ilha. O nome da ilha é a tua obra que está quentinha, saindo do forno, e que tem essas referências que a gente comentou, mas muitíssimas outras, referências históricas, referências literárias, enfim. Evidentemente o leitor vai encontrá-las, vai encontrar as suas. O que é o nome da ilha? Assim, primeiro desenho, primeiro esboço para que a gente siga esse papo. O Giba Assis Brasil, que prefaciou o livro, tem uma frase belíssima. Ele fala da ilha com uma metáfora, uma representação não apenas de um espaço geográfico, mas de uma entidade moral. Nela habitam provisoriamente personagens que são representativos da nossa história, não apenas uma história de geográfica, de deslocamentos, povos indígenas, como se fosse algo lá do passado distante, mas de algo que está acontecendo agora. A Patagônia, a Terra do Fogo, são Ushuaia, são lugares belíssimos e estão sendo destruídos pela ganância, pela voracidade dessas empresas. E eu uso essa metáfora para falar de algo mais profundo que existe, de personagens que não são eles próprios, eles representam entidades, corporações, instituições. Os personagens são chilenos e argentinos, mas poderiam ser porto-alegrenses, né? Porque um tipo de lógica econômica predadora acontece por tudo, né? Nós sairmos aqui do estúdio, nós vamos ver a paisagem de Porto Alegre, a belíssima paisagem de Porto Alegre, sendo destruída para construir espigões, estão cortando o que resta da Mata Atlântica. Então, não estamos a milhares de quilômetros da Patagônia, mas o que acontece lá acontece aqui. O sul da Terra, coisas do sul da Terra, coisas do mundo, enfim, tem um pouco de tudo aí. E aí é interessante a gente comentar o seguinte: nós estamos conversando, e eu sei que muita gente em casa sabe disso de sobra, estamos conversando com um homem,
um militante das ciências sociais, a vida inteira, na universidade, na pesquisa. Mas este trabalho em específico, e eu vou terminar com um mistério aqui, mostrar a capa para as pessoas, mas tem outro mistério que vai ficar suspenso, porque assim deve ser. Mas este trabalho é um trabalho de literatura ficcional, e com todas esses sentidos e correspondências, claro que sim, mas ficcional. É um formato de novela, é um formato que não tem sido muito explorado pelos escritores brasileiros, né? Vocês sabem, a gente já comentou aqui, que em espanhol se chama o romance de novela, mas a novela, naquele conceito nosso, do português, da língua portuguesa, de um conto ampliado, ou um romance em alguma medida reduzido, entre aspas, é disso que se trata o nome da ilha, El Nombre de la Isla. A tua insistência, o teu fazer questão em que fosse bilíngue. Deixa eu mostrar para o pessoal enquanto tu me responde sobre isso. Esse nome e esse nombre para ti tinham que estar bilíngues e lado a lado as versões. Lado a lado. E é um desafio que a editora Casa de Asterium e o editor Rafael Bassi aceitaram. Nós temos vizinhos aqui do lado, né? Uruguaios, argentinos, paraguaios, um pouquinho mais longe, chilenos, bolivianos, e conhecemos muito pouco, e eles também nos conhecem pouco. Nós aqui ainda do Sul conseguimos entendê-los, eles não nos entendem, mesmo numa linguagem simples. Então esse livro, que é digamos, uma transformação da minha produção na universidade, que era dedicada à questão da concentração de renda, nos últimos anos virei especialista em ricos, milionários, bilionários, né? E obviamente algumas coisas eu não poderia dizer dentro do cânone universitário, como regras, metodologia, fundamentação teórica. E a ficção, a literatura é liberdade, ela me permite dizer coisas que eu não poderia enquanto professor, pesquisador universitário. Não é mais o Antônio David Catani, professor da URGS, e sim o A.D. Catani fazendo uma ficção verdadeira. Quer dizer, esses personagens existem, não com esses nomes, as circunstâncias geográficas podem ser um pouquinho diferentes, mas é o que está acontecendo, né? Eles continuam abrindo feridas na América Latina, né? E o pano de fundo é um pano verdadeiro, não é um cenário, que existe mesmo, especialmente na Patagônia agora, com a história das terras raras, né, de implantação de mega empresas e que tem os seus princípios sagrados, para eles, intocados. Lucro, cada vez mais lucro, não interessa se precisar destruir a natureza, precisar as culturas expulsar e as pessoas. Os povos originários. Pois é, eu só lamento uma coisa, que um cara que se torna especialista em rico, nem por isso atraia patrocínios, né? Porque a gente pensa assim, é especialista em rico, mas então agora vai... Não, ao contrário. Imagino que é o contrário. Exatamente. É uma brincadeira, evidentemente. Em algumas produções acadêmicas, eu tive que suprimir determinadas informações para não receber processos judiciais. Imagino numa pesquisa dessa ordem. Tu estás com o título aqui, com a ilha, que nós puxamos no nosso Ó de Casa, mas tu também está com o nome. E algum terá lembrado do nome da Rosa, enfim, alguma relação se fará. Mas me chama a atenção um desfile de alguns nomes nessa obra. Nessa obra, que propositalmente é curta, a gente vai encontrar Montt e Valdés, e vai pensar Puerto Montt, Península Valdés, vai pensar, encontra uma O'Higgins, e diz, puxa, mas O'Higgins é aquele herói da independência. Estão circulando na frente da gente há alguns séculos, porque depois chegamos, se eu não estiver sendo... penetrando, mergulhando demais na obra, acho que não, porque se trata de uma obra de mistério, inclusive. Lautaro,
E aí fomos lá para o século XVI, para um personagem daquela região sempre em conflito, né? Esses nomes, por que e como eles entram aí? Nenhum deles é inocente, todos eles remetem a personagens existentes, né, tanto no Chile como na Argentina, mas o personagem mais simpático, pelo menos, é o Lautaro, que é assumidamente mapuche, quer dizer, ele renega as origens, mas carrega o nome e carrega a responsabilidade. E desmentindo ou contrariando a autoridade superior, ele vai fundo e tenta descobrir o que aconteceu. Quer dizer, houve uma morte, né, e talvez mais. E ele, né, não se contém e vai à busca da verdade. Pois é, a gente fala nessas referências que são históricas em função desses nomes e em função de outros rasgos, né, como se diria em espanhol, ou traços que estão ali na narrativa e que fazem referências importantes históricas, mas também tem uma série de referências literárias que vêm na cabeça, como eu tinha comentado. Eu quero te perguntar sobre isso, mas antes, eu queria te mostrar uma música. Para ti, pessoal de casa, como sempre, trouxe a guitarrita aqui por causa de uma alusão bem ampla, bem livre ao sul e ao vento do sul, que se chama exatamente assim, um tema que fala do vento do sul, e isso cobre muitos paralelos, né? Cobre uma área enorme, que tu diz, isso que se vê na Patagônia se vê em Porto Alegre, né? Então a gente pode considerar que esse tema que eu vou cantar vai bem acima do paralelo 30 e chega ao 54, que é a coordenada da tua narrativa. Vamos escutar? Vamos lá. Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen dormir, porque el sueño parece la muerte. Chayanne lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía. Vientos del sur, ya se acerca el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen. No quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagan pensar. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre el sur de la tierra, vientos del sur no me hagan pensar. De volta com o nosso papo com o professor e escritor A.D. Catani e sobre o seu belíssimo trabalho e novo, quentinho, como eu disse, O Nome da Ilha, El Nombre de la Isla. Antes, vocês estão acompanhando, antes desse pequeno intervalo, eu cantei uma música que se chama Vientos del Sur e mexi um pouquinho nela, porque ali falava sobre Montevidéu e de brincadeira no final eu botei sobre o sul da terra para a gente pegar o território inteiro. Então vamos aproveitar isso, Catani, e falar de um cara que
representa o território inteiro e o território da literatura inteiro, na minha opinião, que é o Horácio Quiroga. O Horácio Quiroga, uruguaio, argentino, sul da terra, o que vocês quiserem dele, Horácio Quiroga é o cara que escreveu o Decálogo do Contista Perfeito, e ele era apaixonado pelo Edgar Allan Poe. E ele fez um elogio ao Poe que é quase grosseiro, mas é lindo. Ele disse como é que aquele cara podia ser tão conciso, fazer o conto do tamanho tão exato e não ter uma sílaba de a mais, uma ênfase, um adjetivo sobrando, como dizia o Jorge Luiz Borges, quando a gente sabe que ele era um alcoolista e ele ganhava dos jornais pelo tamanho da lauda. E ele tinha todo o ferramental para fazer um conto enorme, dar uma grana boa para abastecer o seu vício, se livrar da síndrome de abstinência. Exatamente assim fala Horácio Quiroga. Tu tiveste muito interesse nessa concisão, né? O formato de às vezes eu penso assim, ele fez novela porque o conto não deu um pouquinho mais do que o conto, porque de fato é muito claro o enxuto, o econômico. Isso para ti é um valor, foi um valor nesta obra, por que isso é assim? Digamos, é o meu estilo, né? Sempre foi, inclusive na produção acadêmica. É muito trabalhoso, porque é fácil escrever bastante, né? E depois ir retirando, deixando, mas escrever diretamente, com concisão, eu diria que é uma arte que eu quero aperfeiçoar. O tamanho da novela é sempre mais ou menos o mesmo. Esse é o 7º livro, todos eles não são romances, não são contos expandidos, são justamente novelas. No caso, uma narrativa linear, não tem digressões, não tem floreios de linguagem. E eu acho que é um desafio moderno. Nós temos tanta informação, tem tanta coisa acontecendo que não dá para ficar dando voltas e, né, meio perdido com a linguagem. Aí é uma narrativa, está acontecendo uma história, ela tem que ser atrativa. Na verdade, como é bilíngue, o livro tem 140 páginas, são 70 páginas para cada língua. A pessoa não vai ler, né, concomitantemente espanhol e português. Ele vai ler em português e vai conferir algumas coisas na página ao lado, e vice-versa. Isso é interessante porque ele foi originalmente publicado bilíngue. Foi um desafio para o autor, porque muitas vezes a tradutora, a brilhante Gabriela Petit, uruguaia, e o Deco Morales, que foi o revisor de espanhol chileno, comentavam algumas coisas e eu me dava conta que o problema era eu. Eu tinha escrito uma coisa ambígua, o dúbia. Então, nesse trabalho coletivo, né, se chegou a uma tradução interessante, um aperfeiçoamento do texto em português também. Isso é uma beleza, né? Esse momento de que tu falas é uma beleza e é fundamental para o leitor ver que existe esse tipo de construção tão delicada, tão sofisticada, que às vezes não parece. Diz assim, ficou bom isso aqui, essa frase está boa. Não é bem isso. Aí tem uma montoeira de coisas. E esse teu... Deixa eu primeiro fazer um comentário de leitor, talvez as pessoas fiquem curiosas com isso. O importante é que cada um vai ler, cada uma obra dessa importância para esse nosso espaço, em todos os sentidos da palavra espaço. Essa concisão, esse enxuto, às vezes, ao te ler, ele está no narrador, e não está tanto nos diálogos. Como tu usas bastante diálogos, o Catani é conciso, mas nem sempre os personagens do Catani são concisos. E pode ser que eles façam rodas e rodeios e floreios que jamais o Catani faria. Isso é extremamente claro para quem te lê. Só um detalhe, tem um dos personagens que é prolixo, e ele gosta de falar. Exato. Então, aí, o interlocutor, não,
dá uns cortes, diz assim, não quero saber sobre isso. Ele está muito interessado, até estava contando uma história interessante, mas não vem ao caso, né? E é daqueles... Olha o foco, né? Olha o foco, exatamente. Sensacional. Quando tu falas na coisa da tradução, tu me fazes pensar no espaço multinacional, né? Plurinacional, por favor, multinacional quer dizer outra coisa de uma maneira geral, no uso. No espaço plurinacional, que é a Patagônia, que é o sul do continente. Ele é plurinacional por razões belas e também por razões horríveis. E quando tu falas na tua especialidade como cientista social nessa questão da concentração de renda, ali estão milionários do mundo, né? Estão milionários do mundo árabe, estão milionários da Europa desde sempre, ao mesmo tempo que estão várias línguas originárias e indivíduos que ainda resistem, de uma das culturas mais resistentes, né, do continente, e está o falar espanhol argentino, o falar o espanhol chileno, está tudo isso aí no meio. Sobre ti, o pessoal vai ajudar a enfocar aqui, está a que costuma ser apresentada como a bandeira Mapuche, né? Bem sobre ti ela ficou ali de propósito. E tu trouxeste e propuseste uma outra bandeira. Eu sei que eu estou te perguntando algo extremamente amplo, mas essa questão dessa coisa nacional, dessa coisa intercultural, dessa fricção, esta bandeira, como isso está no teu interesse e na tua novela? Bom, essa bandeira é menos conhecida, porque os Mapuches têm vários ramos, né? No livro tem os Tehuilches e o Tehuelches, né? E um desses ramos escolheu essa bandeira. Se puderes mostrar de novo, ela é expressiva, porque ela tem uma parte a montanha, o mar e o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, a parte de terra, o Cruzeiro do Sul não está no céu, ele está na terra. É lindíssima, ela tem tudo a ver com a narrativa, né, de um espaço sagrado, uma terra sagrada. É uma ilha, mas é terra de gente e que precisa ser defendida. Essa beleza natural está sendo devastada. Então tem que ter um movimento, e quem defende a terra são os Mapuches. E está sendo devastada por pessoas que desprezam e descartam essa cosmogonia linda, todo esse simbolismo, toda a história que isso tem, a milenaridade disso tudo. Quando a gente fez a referência ao paralelo, eu fiquei com uma doideira na cabeça, não sei se tu vai achar ela útil para alguma coisa. Paralelo 54, Ushuaia lá embaixo, né? Vento frio, estepas. Mas tem o paralelo 54 norte. E o paralelo 54 norte, vai lá para cima, muda 180 graus. Ele cruza a Inglaterra norte e ele cruza uma parte bem inóspita também da Rússia. Na Sibéria. Então, se a gente quiser falar nessa coisa de influências literárias ou conversas, não necessariamente influências, puxa, o pessoal foi na trama de mistério, no assassinato, Agatha Christie, eu pensei no Graham Greene, por uma série de coisas. Quem é que anda por aí entre esses nomes e essas figuras todas? Bom, a surpresa é minha agora, porque eu não tinha pensado no paralelo lá de cima. Mal e mal dou conta do aqui de baixo. Tem digamos, uma espécie de ironia, de sarcasmo nas referências literárias. Porque a Agatha Christie, ela consagrou um modelo de literatura, essa literatura rápida de mistério policial, que é isolar poucos personagens num lugar inacessível. Né? Um barco em alto mar, um pico de montanha, uma mansão fechada, e se reúne, no final, o criminoso está sempre entre eles, né? E o detetive, a investigadora, é que revela no final. Mas
Um dos personagens tira sarro desse clichê. Ele diz assim, olha, não posso fazer um clichê. Mas o clichê se repete também na história, porque é uma fórmula de garantia de credibilidade, né? Não aparece um ET para resolver o crime, ou um assassino que não tinha aparecido até então. Então, na brincadeira, né, claro, falando o clichê, repete o clichê. E aproveitando o paralelismo dos paralelos, tem o amor proibido entre duas famílias rivais também. Aí, de novo, um jogo com os nomes, né? A diretora chilena, que é a personagem também mais simpática, né? Ela brinca da importância dos nomes. Os nomes são marcas, de personagens que trazem consigo anos e anos, décadas, talvez uns séculos de história nas suas costas. A nossa conversa de sempre aqui, com tanta gente que vem aqui com assuntos distintos, enfim, na beira desse fogo, não poderia ser considerada algum tipo de propaganda. Não é essa a nossa motivação. Mas quem não ficou curiosíssimo para ler o nome da ilha, o nome de la isla? Caetani, muito obrigado. Eu que agradeço, Neto. Prazer. Bueno, gente, vamos para mais um intervalo e é claro que eu vou pegar uma fatiazinha dessa ilha e cevar a palavra com vocês. Desde um tempo imemorial, a ilha estava lá. Não tinha nome, nem ninguém para nomeá-la. Não precisava. Ventos e marés mudavam sua configuração. Períodos de seca ou de inundações deslocavam flora e fauna. Calafates, turvales, nires foram se modificando, trocando de cor, criando e perdendo raízes sobre as pedras, conforme o movimento da água. Que beleza, que bela forma de voltar do nosso intervalo, do nosso papo anterior, por causa, sabe do quê? Por causa da quantidade de sapatos que a gente sentiu calçar esse tema que a gente acaba de escutar.
E a gente já vai falar nisso, mas primeiro vamos falar em quem estava aqui nos apresentando esse tema dessa sua forma, dessa forma que é assunto de dar água pela aba da carona. Muito obrigado, Daniel Sá. Demétrio, a gente estava se devendo essa visita, né? Pois é, faz tempo. Eu estava tentando fazer as contas de quantas décadas a gente se conhece. A gente se vê pouco, né? A gente se via muito mais, acho que na década de 80 se cruzava aí, né? Correndo atrás pela Cidade Baixa, tocando nos lugares. Por que eu falei Cidade Baixa? Porque o Daniel Sá dizia assim, eu não sei se ele gosta que eu diga isso. Show em bar é invenção de músico. Essa era a tua frase de juventude. Porque era difícil o negócio. Alguém deve ter me dito isso, Demétrio, porque olha só, eu tirei a carteira de músico com 14 anos, tá? Com licença do pai no juizado de menores, para eu poder trabalhar na noite. Eu não tinha capacidade de inventar esses paradigmas assim, né? Isso alguém deve ter me dito e eu devo ter comprado a ideia, porque eu lembro de ter chegado um uruguaio no bar me vendo tocar, que tinha sido aluno do Abel Carlevaro, do grande Abel Carlevaro, professor uruguaio que fez escola no mundo inteiro. E ele dizia assim, esse jeito que tu toca, ele acho que botou, tu tá jogando pérolas aos porcos, ninguém tá notando, né, a tua arte, tá todo mundo aí comendo, bebendo e tal. E eu disse, mas a gente precisa trabalhar, então show em teatro é uma coisa que tu faz uma vez, duas, né? No ano. Cadê sala para quem está começando? Exatamente, né? Ainda mais se tu está na trabalho. mesma cidade. Como é que eu vou fazer um show uma vez por mês no Teatro São Pedro? Não pode. Então a gente inventou esse negócio de show em bar. Então a gente ficava, né, fazendo essa varredura assim, de todos os bares. Aí tu tinha trabalho toda semana. Era um jeito de arranjar trabalho, né? E havia casas que se constituíam como café-concerto. Isso era legal. Por exemplo, nessa ocasião, nessa época, não digo que tenha sido ali que tu diz isso, nesta época, tu estavas te apresentando no Caminho de Casa, que tinha uma pegada de tremendo respeito, constituição de espaço para música. Sim, eu lembro que eu tocava Egberto Gismonti no Caminho de Casa, assim, as pessoas paravam para ouvir, tocavam as coisas, Paco de Lucia e tal. Eu lembro de eu estar tocando no bar, fazendo o que a gente chamava de fazer à noite, que tu vai ali, faz 3, 4 entradas de 45 minutos, e a Adriana Calcanhoto ter shows assim periodicamente nesse bar, né? Era um dos bares, era o Opinião, o antigo, primeiro Opiniãozinho, né? O Caminho Barata lá? Se não me engano, Pecados Mortais, lembra do Claro que sim. Pecados Mortais. O Medina tocava no Pecados. Exatamente. Ainda está de vez em quando em contato aqui, tem que vir aqui o Medina. Isso aí. O Medina era o cara, assim, todo mundo. Agora eu tive num evento assim, com muitos músicos e eu até comentei isso, né? Às vezes o músico a casa que me desculpe, mas às vezes o músico é mais forte que a casa. E eu lembro do Medina, todo mundo falar dele, o Medina é um músico que para onde ele vai, o público dele vai. Por isso que os bares não largam ele. Porque se ele trocar de bar, ele leva metade do público daquele bar junto pro próximo. Há pouco tempo teve aqui conversando com a gente o Parada falando no Cigano, fazia a mesma coisa o Cigano. O Cigano fazia a mesma coisa. Caudilho, né? A origem da palavra caudilho é aquele que arrasta atrás de si uma cauda de gente, né? E tem os músicos que são caudilho, o cara vai para lá, vamos com ele, né? Tu falou na Adriana, a Adriana morava do outro lado da rua, em cima do tigela de barro. Então ela cantava no tigela de barro e subia. Ela morava ali em cima. É outro tempo, anos 80. Sim, a Cidade Baixa, nossa, eu vi muita coisa, muito movimento bacana nascer, né? Pois é, eu falo em anos 80 e a gente ouviu o que tu tocaste aí, e esse é o nosso tema, né? A gente está nostálgico aqui porque, como tu disseste, a gente não se encontra com tanta facilidade, com tanta frequência. Esse sapato aí, está soando do teu jeito. E eu estou curioso com uma coisa. Tem um número grande de violonistas que começou a cantar. E tu estás fazendo um caminho quase oposto de buscar a canção e colocá-la no teu violão. Tá certo? É por aí? O que tu me conta disso? É totalmente por aí, né? Inclusive o projeto, né, que eu estou aí colocando na estrada chama-se A Canção Tocada. Porque é isso, né? Antes eu preciso remontar lá assim, há uns 30 anos atrás, quando nosso amigo em comum, o Capucho,
né? Arranjou um show em São Paulo para mim. Eu ia para uma feira de música, ele disse, não, mas tu vai tocar também, eu vou convidar muita gente importante, jornalistas, gente ligada aqui à música, tu precisa aparecer também tocando esse teu violão. Ele quis me ajudar, né? E eu lembro que ele convidou algumas pessoas e eu estava muito ansioso para saber o que. Eu lembro que o João Nassif, né, o jornalista João Nassif, tinha sido convidado. Ele convidou Paulo César Pinheiro e tal. Algumas pessoas não foram e tal, mas algumas pessoas foram. E eu estava muito ansioso para saber o que as pessoas achavam, porque parecia um exame para a banca examinadora, sabe? Não era só um show. Só cachorro grande também, né? Parecia um exame para a banca da faculdade, assim, né? E eu lembro de um dos amigos dele vir conversar comigo assim e me dizer, olha, a gente viu que tu toca bem e tal, isso aí não resta a menor sombra de dúvida, mas eu tenho uma crítica quanto ao repertório. Eu não tocaria canções que as pessoas pudessem cantar, eu acho que isso diminui o violão solo. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, entendeu? Eu travei, porque assim, muita coisa que eu tocava era do Tom Jobim, por exemplo, né? Eu só consegui, eu fiquei alguns anos assim com essa, eu fiquei meio, sabe, na erraticidade, então eu não sabia, eu não queria tocar só um repertório de violão, assim, a palavra é controversa, mas elitizado, né? Aquele repertório para poucos, que poucos entendessem. Eu queria fazer uma coisa um pouco mais abrangente, sabe? Eu queria partilhar um pouco mais a minha música com as pessoas e a chave para isso era a canção. Era onde as pessoas se identificavam. Porque senão parecia aquela coisa assim, tu toca, vai 30 guitarristas no teu show, né? Mas ele leva a mãe e a namorada e elas não gostam do show. Então, quando elas começaram a gostar, eu achei que eu estava acertando a mão. Pois é, isso é muito interessante, porque é preciso ter uma coragem, porque isso que essa pessoa comentou é muito verdadeiro, quer dizer, as pessoas reconhecem uma melodia querida e saem cantarolando. O que tu perderia com isso? Diminuir o violão solo, diminuir a tensão, né? Porque a pessoa está ali cantando junto e tal. De todos modos, é uma proposta bastante... Sabe quem faz isso no Uruguai, que andou aqui conosco? O Gustavo Ripa, numa outra levada, né? Diferente. Mas é bacana, porque aproxima as pessoas da música instrumental de uma forma muito diferente e muito eficiente, né? Villa-Lobos recolhia cantigas de roda, cantigas populares e transformava em grandes orquestrações. Mas aí, corroborando com o que a gente estava falando offline aqui sobre a pandemia, isso se reforçou na pandemia. Porque eu tinha esse arranjo de sapato velho, eu disse, vou postar um negócio mais de violão, aquele violão deslumbrante, virtuoso, assim, que impressiona à primeira vista. Eu postei o sapato velho, né? Disse, cara, eu quero saber, eu quero sentir, porque para isso eu acho que as redes sociais, elas ainda têm esse lado bom, elas são um bom termômetro. Tu tem um feedback quase que instantâneo, entendeu? Hoje em dia, então, é praticamente instantâneo. Em 1 hora tu sabe se tu agradou ou não, não precisa muito, né? Em 24 horas, então, tu tem sabe, se a coisa vai subir, vai chegar num platô, tu tem todo um gráfico que tu acompanha ali, que é um gráfico da tua performance para o público, né? Como é que tu tá, se caiu no agrado ou não caiu no agrado. Cara, o sapato velho foi uma febre, assim, era a gente compartilhando, não sei o que e tal. Eu disse, cara, aquele cara não estava tão certo assim, então. E essas pessoas que se encantaram com essa tua versão não estavam todas cantando e felizes por reconhecer a melodia. Isso seria uma redução meio boba. É claro que elas estavam ouvindo o Daniel Sá e vendo como é que ele vestiu, como é que ele fez a sola desse sapato, como é que ele passou o cadarço, não sei. Aí vocês pensem, quem lida com sapato vai dizer melhor do que eu. Eu vou te pedir alguma outra para a gente depois emendar, seguir nesse papo já falando das duas. Aí fica mais legal. Tá bom, vamos lá.
Que bonito. Meus primeiros 2 comentários sobre o que a gente escutou talvez sejam a coisa menos importante para ti, enfim, para vocês, mas eu não posso deixar de fazê-los. Primeiro, essa coisa geracional. Estamos aí de novo escutando um tema de uma época legal, reconhecível, circunscrita, importante, da qual a gente falou quando falou sobre o teu início de carreira, né? Enfim, sobre aqueles momentos de noite e tal. E a outra coisa é que os teus 2 arranjos aí são muito contínuos, são muito moto contínuo, né? Tu vê que tu tá tocando todo o tempo. Tem um trabalho muito sutil de pequenos espaços de silêncio, assim, porque ele é muito contínuo. É quase uma tocata, né? Aqui, 2 tocatas. Aqui na tua mão direita, que alguém está pensando em milonga, alguém está pensando em toada no sentido rio-grandense, dos festivais, as toadas, enfim. Antes alguém estava ouvindo outras sonoridades daqui. Então, esses são os comentários que eu queria te levantar, ver o que tu me dizes sobre isso. Primeiro, essa continuidade, assim, né? Essa opção por essa linguagem de um arranjo continuado, preenchido, digamos assim. Sem querer ser virtuoso nem exuberante, mas preenchido com notas. E depois isso, da quantidade de cheiros sul da terra que tu colocaste aí, que eu e ninguém nunca sabe o quão deliberados são e o quão inconscientes são. Vamos começar pela primeira, né? O fato de ser contínuo, de ter essa coisa assim. Eu acho que o grande desafio é achar um ponto de equilíbrio, sabe? Porque eu tenho ali, o violão tem um público que tem uma expectativa, né? Quando tu diz que vai fazer um solo de violão, a pessoa imagina uma coisa mais elaborada, mais sofisticada, né? Então, quando eu digo que vou tocar uma canção, até para não cair de novo, porque vou voltar 15 minutos atrás na entrevista, uma coisa que aquele comentário lá de 30 e poucos anos me fez pensar é que talvez eu não esteja tocando de um jeito legal as canções. Então, realmente, assim, eu investi um tempo fazendo esses arranjos, elaborando e tentando achar um ponto de equilíbrio em que a pessoa que fosse ouvir uma canção reconhecesse a canção, que ela não ficasse tão também cheia de notas, cheia de, sabe, que eu não estragasse falando, trocando em moeda pequena a música, né, que as pessoas conhecem, e que a pessoa que está lá para ouvir um solista de violão também veja um solista de violão. Então, esse ponto de equilíbrio, né? Tu sabe que eu tenho uma parceria muito grande com o Borghetti, né? 38 anos, assim, e às vezes a gente conversa, assim, né? Tá eu e ele, numa reunião de família, fora extra trabalho, extra e tal, né? E equilíbrio é uma palavra que ele conduz para a carreira dele, assim, não é? Embora ele tenha sido criticado por, ele não está mais fazendo música gaúcha, ele está fazendo outro tipo de coisa, isso não é mais vaneirão, isso não é mais chamamé, isso é outra coisa, sei lá, então, né? A vontade de dizer, escuta um pouquinho, para um pouquinho a orelha, né? Tudo a seu tempo, né, Demetrio? Tudo tem um tempo de maturação, né? A gente descobriu agora que o pimentão vermelho é bom porque o outro simplesmente está verde. Tá certo. Então, tudo tem um tempo de maturação, né? Aí começa a surgir os festivais para ir para a Europa, então tu acha, olha, eu acho que eu não estou de todo errado, tem um nicho que quer ver a minha música, né? Então, essa roupagem assim, mais violonística tem a ver com isso, tem a ver com o público que eu amo, que eu adoro, que é o público que eu me criei, que é o público dos músicos, dos violonistas. Mas eu não posso ser excludente, eu não posso fazer uma música só para 30, 40 músicos que vão ao meu show. Sem dúvida. Entendeu? E depois sair reclamando que ninguém vai no meu show. Fora que aí também tu tem uma coisa territorial muito porrada, e quando a gente fala em territorial, sonoridades do Rio Grande do Sul, não, tu também está convocando um monte de histórias e um monte de gente. Por exemplo, no teu trabalho no quarteto, no teu trabalho com o Renato, no teu trabalho com o Pedrinho, né? Tu aí está convocando várias coisas. Deixa eu explicar melhor o que eu comentei antes. Quando a gente escuta no Sapato Velho algo que pode lembrar um valsecito criollo, que pode lembrar uma valsa peruana, que pode lembrar, sem dúvida, um chamamé, mas com outro tipo de acento. Está tudo ali, não sei o que os compositores achariam, acho que achariam muito bonito, mas o quão diferente achariam, como agora também. Então, no fim das contas, tu está convocando muitas coisas, tem algo de manifesto nessa jogada aí, mesmo que não seja intencional, né? Não foi intencional, foi inevitável.
Tá? Quanto aos compositores, eu tenho, bom, Mu Carvalho, né, Claudinucci, que são os compositores junto com Paulinho Tapajós do Sapato Velho, eles repostaram essa versão várias vezes. O Mu ficou meu amigo pela internet. Toda vez que eu posto, ele reposta, ele manda lá, pô, uma hora a gente precisa se encontrar. Então, que barato. Né, e o Claudinucci, que também é compositor, coautor da Toada, que foi a segunda que eu toquei, né, foi pura coincidência, quando eu vi o nome dele, estava nas duas. Ele fez um comentário assim, tipo, é assim que eu gosto, quando a pessoa pega e se apropria, sabe, dá uma outra cara e tal, né? Recompõe, co-compõe. Não é um cover, né? Muito longe de ser um cover, né? Não sei se é uma releitura, mas já que estamos falando de Sapato Velho, vamos falar que é uma reroupagem. Pois é, o Sapato Velho, sei lá, o que se faz com o Sapato Velho para ele ficar novinho, com cheiro de couro novo e ter também o conforto que só um sapato velho pode ter, né? Exatamente. Tchê, isso está plasmado, como gostam de dizer os castelhanos, isso está plasmado num trabalho atual teu. Tu tá com, além das outras frentes do docente, do trabalho que eu citei aqui com outros músicos, tu estás com este espetáculo, com estes registros. Eu comecei atendendo pedidos na internet. Depois de Sapato Velho, assim, encher uma caixinha de pedidos. Faz essa, faz aquela, faz aquela. Então eu ia experimentando as músicas, né? Porque eu acho que tem uma estética aqui que eu quero preservar, sabe? Eu acho que algumas canções eu consigo achar esse ponto de equilíbrio entre manter a canção e, vou te dizer, é muito difícil cantar com o violão, sabe? Tem coisas que eu fiz assim do Djavan que eu ia lá ouvir a inflexão de voz do Djavan para a coisa não ficar irreconhecível, para que as pessoas entendessem. Então essas coisas tipo é muito difícil fazer no violão. Então assim, a minha mão foi para um lugar onde eu nunca tinha ido. Nem na universidade de violão erudito, nem na música folclórica, nem no samba e na seresta, que é a minha primeira escola, nem no jazz, que é uma coisa que eu estudo, né, porque eu gosto da arte da improvisação, não que eu queira ser um jazzista, né? E aí, de repente, essas inflexões assim que... Não, mas o Djavan não faria a nota tão pá, 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 como eu estou fazendo no violão. Seria muito mais... Rapaz, isso deu uma trabalheira para descobrir a digitação correta para tentar cantar com o violão, né? E sendo o grande instrumentista, um instrumentista super reconhecido, que ocupa um espaço tremendo com essa linguagem, fazer essa citação do canto e essa citação da letra, da poética também, que acontece quando tu traz a canção. É um trabalho muito original, muito interessante, muito necessário. O tempo nos atropela. Eu te agradeço o que tu quiseres dizer para as pessoas antes da gente te ouvir um pouquinho mais no violão. Não, só marcar então que o nome desse projeto é A Canção Tocada, né? E aí toda vez que eu vou dar uma entrevista e tal, a pessoa, por que a canção tocada? Porque eu não canto a canção, né? Eu simplesmente toco, tá? Eu vou tocar uma que não faz parte desse time das canções, mas que é uma música que eu fiz para minha filha. E na minha cabeça, depois a gente pode discutir isso fora do ar, né? Ela tem ares de milonga e às vezes ela tem ares de baião. Olha só. Tá aí, a gente vai encerrar escutando um pouco mais do Daniel Sá, e agradecendo a ele. E encerrar, vocês sabem, nunca é bem assim. Nós nos estamos vendo e até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Tá bom. Vitória, então.